Boa noite, 19h35 em Curitiba, eu sou a Lise Sul e esse é o quadro Cultura Expressa, que hoje recebe Manuel Neto e o Digão, que são do Observatório de Cultura. Como vocês sabem, esse quadro ele fala de cultura, fala sobre a democratização da cultura e os equipamentos culturais. Eu acho que um dos maiores equipamentos que temos no Brasil é ter o Ministério da Cultura. Quando em muitos países ele está anexado em outros órgãos, a gente tem um ministério aqui, que é nosso, que é um equipamento cultural. Porém, esse equipamento cultural, como tantos outros, tem algumas coisas para serem analisadas. E tanto o Digão, estou chamando de Digão, você quer que chame de Rodrigo? Como você quiser, eu sou o Rodrigo Duarte. Tanto o Rodrigo Duarte quanto o Manuel Neto fizeram um estudo muito íntegro, muito honesto sobre os 40 anos de exercício desse ministério, que virou um dossiê. E esse dossiê agora, na sexta-feira, vira um livro. Já virou um livro, né? Temos lançamento e a Rádio Cultura aqui em primeira mão traz para você os dois autores para falar um pouquinho deste trabalho. Boa noite, bem-vindos. Boa noite. Rádio Cultura quebrando a grade nacionalmente para falar do assunto. Parabéns para vocês. Boa noite, Lise, muito obrigado aí pelo convite. Obrigada a vocês. E para a gente começar a falar, eu acho que é importante o público saber assim, um pouquinho do Manuel, né? Quem é você? Qual a sua ligação com a cultura? Qual a sua ligação com... Por que escrever um livro? Por que fazer um dossiê? Bem, eu vou ser breve em quem eu sou, porque é bobagem. Eu sou cientista político, sou do meio cultural desde... Fala bem pertinho. Sou do meio cultural desde 15 anos de idade, então estou aí no meio há mais de 35 anos, já dá para se aposentar. E realmente atuei bastante como produtor, pesquisador, montei museu sobre música do estado do Paraná, lançamos livros, e eu fiz ciência política porque não aguentava mais ver tudo de errado que acontece em relação ao Estado, a lei de incentivo, ECAD, né? Todo aquele negócio que todo mundo sabe como funciona, edital, e acabei conselheiro de cultura e percebemos que a gente precisava de observatórios, de fóruns, de movimentos sociais lutando pelos direitos, né? Acabei entrando em entidade de classe. E estou junto e o Digão se apresenta e fala do livro. Rodrigo, fala de você um pouquinho também. Oi, Lise. Eu sou o Rodrigo Justi Duarte, jornalista. Atuei boa parte da minha trajetória na área de cultura, jornalista cultural. Também já fui assim, de júri de lei de incentivo e tudo mais. E também tenho essa preocupação também de acompanhar as questões das políticas culturais. Então vamos lá começar, gente. Eu acho que é bem importante a gente falar sobre esse livro, né? Que agora deixa de ser dossiê, a gente falou muito sobre dossiê, agora vira um livro, que ele é um montante dos 40 anos da atuação do MINC. Ele não está falando de 2025, ele não está falando de 2015, ele está falando de todos os 40 anos. É um documento extenso, 900 páginas? Passou de 1.000. Passou de 1.000, com muito documento, com muita informação. Eu li 334 de ontem para hoje. Um terço. Um terço, falta pouco para finalizar. Mas para vocês entenderem a seriedade do assunto. E vamos começar? Porque esse estudo, que era um dossiê, virou um livro. Bom, primeiramente, quando ele foi lançado por ocasião do aniversário de 40 anos do MINC, foi no dia 21 de março. O aniversário foi 15 de março, mas o lançamento do livro do relatório foi dia 21. Depois desse lançamento, teve repercussão, ele saiu em vários veículos de imprensa, e muita informação que tinha relacionado assim, aquele trabalho assim, que começou a vir mais dados indicadores culturais assim, de institutos como o IPEA, seminários na Casa Rui Barbosa, tudo contribuiu para o crescimento desse material. Inclusive teve pedidos de investigação da oposição, que a gente não tem a ver com isso, né? Teve uma audiência pública da ministra e até um movimento grevista deflagrou os funcionários que precisam de mais direitos, né? Depois a gente volta nisso, mas o funcionalismo público tem que ser valorizado. Eles acabaram entrando em greve, inclusive. Então foi importantíssimo para todos nós que queremos cultura, porque o Ministério da Cultura que funcione, ele é necessário, ele precisa ser forte, estruturado
bem embasado com leis, instituições, e eu acho que a nossa crítica ela surgiu para que a gente melhore as coisas. Eu coloco um ponto aqui para quem está ouvindo, que dentro dos papéis políticos que existem em uma sociedade, o papel do cidadão é fiscalizar. Né? A gente não pode ser imparcial, nem ficar olhando e falando mal da cadeira sem atuar. Quando eu escolho alguém para me representar, eu tenho que saber se essa pessoa está realmente me representando. E é meu dever, gente, não é direito, é um dever como cidadão. A gente está em constante observação. A gente faz parte desse processo político. E é importante, tanto para quem está governando, quanto para quem está sendo governado. Dentro disso, por que as políticas de cultura são tão importantes? Porque é tão relevante trazer isso à tona. Eu só faço um complemento assim, essa questão da cobrança. Isso me lembra uma frase do presidente Lula no começo do mandato. Assim, cobre a gente sempre. Se não cobrar, a gente não vai saber o que está sendo feito de errado. E aí, se o cidadão tem essa questão de tem o direito de cobrar, para que melhore. E o Observatório da Cultura do Brasil acredita que a crítica é uma forte ferramenta, não só de análise, mas de mudanças. Então, tem gente que encara a crítica de uma forma pejorativa. Não, a crítica, ela realmente é algo positivo, tem que ser feita de uma forma positiva para que gere essa mudança, para que melhore, no caso, as políticas públicas de cultura, que é esse enfoque, melhore, chegue mais abrangente, mais territórios, mais manifestações culturais, seja mais ampla. E que tem um propósito, tem um plano, um projeto, né? Aliás, existe Sistema Nacional de Cultura, Plano Nacional de Cultura, existe realmente mecanismos para tudo isso acontecer, mas eles têm uma precarização de instalações, retornos, conforme o governo recua ou é destruído, né? Então, essas descontinuidades, as tristes tradições culturais das políticas culturais brasileiras, que é o nome de um artigo do Albino Rubim, né, que é um grande especialista na área, e que apontam que a gente acaba não conseguindo instalar as políticas públicas. Só que políticas públicas, amigos, não é edital. Então as pessoas pensam que o edital é a política pública. Edital é um dos mecanismos de programas de políticas públicas. Uma política pública ela é estruturante, ela tem todos os marcos legais, ela tem intenção de produzir efeitos. E, principalmente, uma política pública de cultura, ela num Estado democrático de direito social, como é a Constituição brasileira, ela tem um objetivo maior, que é atender o cidadão. E se acostumou no Brasil agora de que isso é coisa do artista, ou é do produtor. E, na verdade, o produtor e o artista, ele é agente meio para a política pública. Ele é o que recebe o recurso para ele ir na comunidade e levar a arte e a cultura. Então, se não está tendo esse, como a gente demonstra, como pesquisa, depois que a gente vai voltar a falar Eu já quero ir direto. Né? A gente vai voltar nisso para dizer o seguinte, infelizmente a gente tem um problema aí, porque políticas públicas é uma coisa, a política cultural é outra, e fomento para a arte é só um detalhe, e a gente precisa bem mais do que esse fomento. E dentro de tudo isso, desse dossiê, de todas essas informações, surgiu uma parceria muito forte com a Folha de São Paulo, né? Isso. Por ocasião do aniversário de 40 anos do MINC, que foi no dia 15 de março, antecipadamente entramos em contato com o jornal, com o editor, né? E já estavam sabendo do aniversário do MINC, né? E aí revelamos que já tínhamos um estudo já iniciado sobre isso. Aí, nas negociações, conversas, eles demonstraram mais interesse. Nisso, o material que estava... Pedindo exclusividade, inclusive, né? Exclusividade. E nosso material, que era o relatório, ele acabamos com o ok deles. Não, a gente quer que ele divulgasse as informações e tudo mais. Aí abrimos exclusividade para eles, abrimos as informações, e o material, não só isso, mas ele foi ampliado, assim, por conta desse interesse da Folha de São Paulo, foi ampliado. Inclusive as perguntas, né, as cobranças deles de que eram factuais, a gente teve muita sorte de ter um jornalista progressista, porque a Folha de São Paulo, no passado, apoia a ditadura, como dizem, né? Mas a gente teve muita sorte de lidar com jornalistas que falam como a gente, ou seja, dos direitos sociais, né, das políticas públicas, da cidadania, e na cobrança dos grandes jornais, a gente também teve que se autocobrar, porque a gente tinha que localizar e verificar tudo. Foram 2.000 páginas de auditorias que a gente teve que checar, e nisso a gente acabou conseguindo realmente entregar um conteúdo bem interessante, que foi
embasou a Folha de São Paulo para um especial de 5 páginas, que é histórico, né? Porque é os 40 anos do MINC, o maior dossiê já feito em jornal, e inclusive com links, nos citaram, né? E foi bem interessante, porque eu acho que aquilo abriu a mente das pessoas que a gente precisa discutir o tema. E isso me traz, assim... Aí outra coisa, que a parte... sem brigas, foi interessante porque o Uhum. dossiê não tinha caráter político e a imprensa também cobriu da maneira que a gente exigiu. Se é para meter política, polarização, a gente não entra. E aí eles cobriram tecnicamente, isso foi bem bacana. O relatório ele é técnico-analítico, ele é jurídico, sem entrar nessas questões de político-partidários. Aliás, a gente é progressista, tá, pessoal? Exatamente. Então, não estamos nessa. Não. Temos lado, mas não vamos discutir por aí, né? Dentro dessas auditorias, gente, é que eu acho que aqui é a pergunta que mais me deixa... com sangue nos olhos, porque eu acho que o jornalismo investigativo é um negócio que parece que eu estou no CSI. Porque essas auditorias, elas partiram do CGU e do TCU. Peço também que vocês me expliquem o que é o CGU e o TCU para quem está ouvindo. Jornalismo investigativo é de fôlego. E essas auditorias estavam ocultas. Né? Ninguém sabia que elas existiam. Vocês como que vocês descobriram isso? Primeiro expliquem, né, para o pessoal que está ouvindo o que é o CGU, o que é o TCU, e depois como vocês chegaram nisso. Pode começar. Tá bom. Então, o CGU, a Controladoria Geral da União, ela obviamente faz o controle. Né? Então tem o controle oficial dentro dos órgãos. E o Tribunal de Contas julga a conta. Né? São os principais órgãos. A maior parte do material era do TCU, mas tinha CGU. E nós descobrimos de uma maneira, assim, quase um tropeço, porque a gente sabia da existência de questões, né? Eu fui conselheiro nacional de cultura e membro da estrutura por 13 anos, e nós pedimos informação, eles não davam. E aí, nesse solicitar informação, buscar e saber de coisas nos corredores, um funcionário falava, olha, aconteceu uma coisa tal, né? E não achava. E quando tem auditoria, essas coisas, pelas nossas leis hoje com a LAI, essa informação, o órgão recomenda que se coloque no site. E nunca esses conteúdos foram parar no site do Ministério da Cultura. E alguma coisa a gente achava ali, buscando na internet, achava a folha de rosto, a gente sabia o número. Então, quando, numa dessas pesquisas, porque a gente estava assinando um outro relatório, a gente acabou achando uma meia dúzia, a gente consultou uns colegas juristas e falou, olha, mas não tem uma maneira da gente conseguir isso? E alguém ligou para Brasília. Não podemos falar o nome. E aí, nessa do liga para Brasília, olha, vai por ali, vai por lá. E aí, pelo sistema de justiça, isso não era segredo, mas não estava aberto nem aparente. E buscando pelo sistema de justiça, a gente conseguiu integralmente e não parou de cair. Foram dezenas, talvez até mais de 100, só que muitas delas não eram sobre assuntos amplos. Era um processo de alguém. A gente, para respeitar isso, quando era uma coisa individual, a gente tirou. Sim. Porque a gente não está aqui para expor pessoas, a gente está aqui para discutir o problema da política. O problema. E aí, restou quase 40, e pode continuar, Digão. Você acabou falando o que eu ia dizer, que, afinal de contas, o Observatório da Cultura do Brasil, uma rede de colaboradores, de pesquisadores independentes, entre jornalistas, juristas, cientistas sociais, e justamente os juristas foram de grande ajuda nisso para poder localizar, né? Porque esses sistemas jurídicos aí são um verdadeiro labirinto, né? Você pode lembrar das principais descobertas. Eu acho que um dos dados mais alarmantes, assim, que expõe o grande problema, e, gente, de novo eu volto, é um problema de 40 anos. Não é da gestão passada, não é desta gestão, mas vai ser da gestão futura. Né? São 40 anos de auditorias, né? de material auditado. E nisso foram encontrados 26 mil projetos da Lei Rouanet sem prestação de contas. Isso é... Que o MINC não sabia, porque estava oculto, né? Não, alguém sabia. Alguém sabia. Talvez o grupo que entrou foi pego de surpresa. E como que isso impacta a gestão da cultura no Brasil? Tá bom. Veja, a questão toda é a seguinte. Esses 26 mil projetos... você precisa fazer um controle interno, um fechamento de contas, até para saber se a prestação de contas ocorreu. Então, alguns não apresentaram, alguns talvez possam até ter apresentado, mas se o funcionário não checou, então ninguém sabe se aquilo está certo.
Então, na soma entre quem não prestou contas efetivamente e quem talvez possa ter prestado, mas com erros e nenhum funcionário fez a verificação, foi identificado no período de localização da pesquisa 26 mil projetos. Isso foi assustador porque isso representa mais de 30 bilhões em projetos da Rouanet, desde a época do Fernando Henrique, tranquilamente, né, e que não estavam sendo verificados. E o que isso impacta? Primeiro porque oferecer o dinheiro é importante, até ampliar, tá, pessoal? A gente não é aquela ala do corta dinheiro da cultura, não, vamos ampliar. Só que se você não presta contas, bate no TCU, depois da investigação da MP, órgãos do governo, eu recomendo que não se libera recursos. Quantas pessoas envolvidas nisso, quanto gasto de dinheiro público. Não, e também o seguinte, na falta de fiscalização. Se o órgão vai mal, começa a ter restrições do orçamento, porque ele não consegue administrar. Então, se o MINC não faz uma gestão correta dessas contas, continua com precarização do orçamento. Isso é em qualquer lugar, tá, pessoal? Município, estado. Por isso que essa questão, ela é central. Tem que distribuir o recurso e tem que checar o recurso. Mas ele tem que ter o recurso para distribuir, não? É as duas coisas. Só que se você não fez direito, começa a ter corte no recurso. Ou seja, é aquela coisa do ovo. Ou a galinha, o que veio antes? As duas coisas têm que andar juntas. E isso eu acho que faz muito, assim... eu vou te fazer uma pergunta que é sim e não para eu ir para a próxima. Hoje, o MINC tem funcionários disponíveis para fiscalizar esses 26 mil processos? Olha, não tem. E nós, como a gente teve um bom contato assim, com o movimento grevista, que eu eclodi uma greve do funcionalismo do Ministério da Cultura, foi no mês de abril. Olha, houve auditoria lá na Câmara dos Deputados, houve audiência revelando assim que o quanto que tem de não seriam cargos vagos assim, mas enfim, cadeiras vazias, uma falta de pessoal e também muita evasão assim, porque eles não têm um plano de carreira. É muito desvalorizado. Assim. A cultura é desvalorizada no Brasil. E eles estão sucateados, estão precarizados e, além de tudo, pressionados. Aí sai na imprensa, eles lá dentro estão tendo que prestar contas, criaram uma força-tarefa, Nise da Silveira, com esse nome, como forma de combater esse mal, então isso é um bom sinal. Sim. Mas existe um problema que, se não colocar mais 100 pessoas ali só nisso, esse problema ele vai continuar ampliando. E a gente já estava vindo por tudo isso, e teve um desmonte na cultura, e é inevitável falar nisso. E quais são os efeitos do desmonte do MINC feito pelo governo Bolsonaro? Não tem como negar, não tem como não tocar nesse assunto. A cultura já vinha sofrendo de uma forma absurda e ali ela foi desmontada. Corte de recursos, corte de pessoal. Imagina, o Ministério da Cultura, a quantidade de funcionários que eles tinham, me diminuiu para uma mera secretaria dentro de um outro ministério. Você teve que recolocar gente assim, em outros lugares, fora de suas funções. Ficou minúsculo. E fora isso, a gestão foi coisas constrangedoras. Quem acompanhou esse desgoverno Bolsonaro, acompanhou esses terríveis ministros da cultura, secretários, na verdade, secretários de cultura que tivemos lá, né? Secretaria da Cultura nesse governo, né? Não o Ministério. Mas eu gostaria muito que você falasse os constrangimentos, porque eu acho lindo falar disso, porque é surreal, que eu acho que a gente tem que sempre denunciar. Olha, o Alvim, né? Esqueci o primeiro nome dele, assim. Renato Alvim. Isso, ele emulou Goebbels, o secretário de propaganda da Alemanha nazista. Isso foi tenebroso. Muito amigo do pessoal do teatro em Curitiba, trabalhou aqui dando cursos de teatro. Acho que é o espírito bolsonarista humorista da cidade, entendeu? Ter criado essa figura. Regina Duarte dizendo que a cultura é como o pum de talco do palhaço. Fora isso, dando piti ao vivo. Ela mais falou esse termo piti ao vivo numa entrevista ao vivo. Cara da Fundação Palmares, que desprestigiava o próprio movimento negro. Ele sendo negro, né? Infelizmente foi um show de horrores, não tem como falar. Gente, o dossiê aponta para todos os governos, todos, nenhum é perfeito, todos têm, mas o que aconteceu... Mas alguns são vergonhosos. Alguns são vergonhosos, e o que aconteceu aqui, o lugar que já estava tendo dificuldades, virar uma secretaria, eu gostaria muito que vocês falassem do impacto até econômico disso, porque você
desmonta o ministério, distribui os funcionários, aí para. Depois você volta com o ministério. Qual o impacto disso no Brasil, gente? Vamos dar um exemplo assim, interno. Além do funcionalismo, você tem o seguinte problema. O corte de recurso, você começa a não ter essas equipes que fazem o controle, ou órgãos internos, ao próprio órgão que você tem naturalmente de uma AGU, Advocacia Geral, uma CGU, TCU, você tem agentes que podem estar dentro da estrutura. Quando você é uma secretaria, você está com os que são daquele órgão, você não tem uma atividade exclusiva ali daquelas pessoas. Acaba que eles também fizeram muitos cortes, e uma das auditorias aponta que o Mário Frias, o secretário do Bolsonaro, eles agiam de uma maneira a tentar fazer um corte do recurso da Rouanet para não transferir. Mas veja, pessoal, a ideia da economicidade. Não, tudo bem, vamos economizar dinheiro. Só que se você tem uma previsão do plano, do orçamento daquele recurso, se você não executa o recurso previsto, você não está executando a política pública, o que é uma obrigação do gestor. Então, eles fazem de tal maneira a realmente limitar o recurso. E o auditor denuncia, ele diz, olha, aqui eles estão tentando cortar o recurso, né? E isso fere os objetivos dessas leis. Então, só para vocês terem uma ideia, depois tem as políticas e tem os fiscais. Tu pensa na quantidade de técnicos de BRAN, de FANCA, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Sim. Aí esses pesquisadores que têm sítios arqueológicos para cuidar, prédios históricos, com esse desmonte eles não conseguem fiscalizar. Daí está caindo igreja no Brasil agora. Caiu uma igreja em Salvador. Isso é consequência desses anos. Incêndio também, equipamentos de culto, equipamentos museus, então, perda de acervos. Isso tudo é a falta da política pública por causa do desmonte que aconteceu. Gente, nós vamos interromper um pouquinho, vamos para o nosso intervalo comercial e logo voltamos com o pessoal do Observatório de Cultura. Aqui no Jornal do JP. Esporte, saúde, política, educação, segurança pública. No Jornal do JP. Aqui, na Rádio Cultura 930. Você sabia que só o técnico industrial registrado no Conselho Regional dos Técnicos Industriais da 4ª Região está habilitado para exercer a profissão com segurança e qualidade? O CRT 04 fiscaliza e orienta profissionais para proteger a sociedade. Se você é técnico, tenha o registro em dia. Se precisar contratar, procure técnicos registrados no CRT 04. Responsabilidade técnica é compromisso com a sociedade. Acesse crt04.org.br e saiba mais. A Copel faz acontecer, bate o recorde de novo, faz o Paraná crescer, com a marca do nosso povo. A Copel faz acontecer, bate o recorde de novo, faz o Paraná crescer, com a marca do nosso povo. Ligada na energia dos paranaenses, a Copel está fazendo um investimento histórico, 25 mil quilômetros de redes trifásicas, que fortalecem a produção do campo. Copel, pura energia. Vem aí uma nova forma de enxergar a vida. Estreia no dia 8 de agosto, às 16 horas, na Rádio Cultura. Um programa com conversas autênticas, temas atuais e reflexões que transformam. Apresentado por Kézia Andrade. Fiquem ligados no Mind Self, um podcast que vai explodir a sua mente. Cultura! Bateu aquela fome? Pizzaria Excalibur resolve 30 14 35 40. Mais de 70 sabores entre salgadas e doces, calzones e também a novidade, saladas para você. 30 14 35 40. Bebida gelada, chopp todos os dias para o seu happy hour e o mais importante, entrega em domicílio. 30 14 35 40. Pizzaria Excalibur fica na rua Cidade de Timbó, número 11, esquina com a Estrada Velha do Barigui, no Fazendinha. E você sabe, bateu a fome, Pizzaria Excalibur resolve 30 14 35 40. Quem é associado da SPP tem várias vantagens e benefícios. São unidades com piscinas e atividades esportivas, unidades com salões e churrasqueiras, e tem também estruturas no litoral do nosso estado. Além de tudo isso, os associados podem usufruir das farmácias próprias, que vendem remédios a preço de fábrica, fazer empréstimos e aproveitar os descontos nas empresas conveniadas. Gostou?
e quer se associar? É só ligar para o número ou mandar um WhatsApp no 41 3259 1000. Aqui em Curitiba, você também pode ir até a agência administrativa, que fica na rua 24 de maio 230, no centro. A Copel faz acontecer, bate o recorde de novo, faz o Paraná crescer, com a marca do nosso povo. A Copel faz acontecer, bate o recorde de novo, faz o Paraná crescer, com a marca do nosso povo. Ligada na energia dos paranaenses, a Copel está fazendo um investimento histórico, 25 mil quilômetros de redes trifásicas, que fortalecem a produção do campo. Copel, pura energia. Você sabia que só o técnico industrial registrado no Conselho Regional dos Técnicos Industriais da 4ª Região está habilitado para exercer a profissão com segurança e qualidade? O CRT 04 fiscaliza e orienta profissionais para proteger a sociedade. Se você é técnico, tenha o registro em dia. Se precisar contratar, procure técnicos registrados no CRT 04. Responsabilidade técnica é compromisso com a sociedade. Acesse crt04.org.br e saiba mais. Você está sintonizado na Rádio Cultura de Curitiba. A rádio que conecta você ao melhor da cultura e da informação. Rádio Cultura. A cultura fazendo arte. Aqui na Rádio Cultura 930. A informação com mais qualidade. Estamos no ar com o Jornal do JP. 20h02. Eu sou a Lizy Su e esse é o quadro Cultura Expressa dentro do Jornal do JP. Hoje recebemos em estúdio Manuel Neto e Rodrigo Duarte para falar do livro 40 anos do MINC, uma análise da gestão diante de condenações do órgão em auditorias do TCU e da CGU. Voltando aqui no intervalo comercial, a gente tem pergunta que mandaram para o Instagram, da Annalise Rubião. Acho que eu esqueci de trazer óculos hoje. Depois do lançamento do primeiro relatório, como foi a repercussão entre outros pesquisadores e entidades de pesquisa? Quais novos dados e estudos chegaram até vocês para contribuir para aprimorar o livro? E o que os novos dados impactam na cultura? Vai ser bem interessante. A gente tinha pesquisadores e órgãos de pesquisa e entidades, a gente tinha contato com pesquisadores, outros não, e para nossa surpresa, assim, insolitamente, assim, como, por exemplo, o IPEA, né, um órgão super respeitado, fez lá um seminário sobre políticas culturais e trouxe informações que complementavam assim, os nossos estudos. Assim. Então, acabou sendo depois colocado no livro estudos como, por exemplo, assim, quanto por cento assim, que chega assim, os recursos de cultura chegam nos municípios, quais municípios que recebem? Acho que 3 coisas, por exemplo, importantes que foram reveladas e que tem a ver com esses impactos, é que além de Casa de Rui Barbosa fazer seminário, o IPEA, institutos que a gente também respeita muito como o IPDCult, lançaram artigos, e parece que são todos progressistas ou do próprio governo. Então, a partir desses dados, a gente percebeu que os técnicos também estão livres, como nós, pensando nas políticas, ofertando o contraditório, que tem problemas dos dados. Vamos dar exemplo. A propaganda sempre é a política Aldir Blanc, LPG, chegou em todos os municípios, tal. Daí eles vão lá e dizem, municípios pequenos, 60%, 60 e poucos não conseguiu aplicar. Quase 40% dos municípios do Brasil, na verdade, não aplicaram. Então, esses recursos não chegam na ponta, nas regiões periféricas, nas regiões que realmente precisam de cultura. Ele estava falando um dado que eu vou comentar, porque eu vi que ele engasgou no dado, mas eu estou querendo na cabeça. 2 exemplos assim bem claros. Vamos lá, 4% não chegou, por exemplo, os artistas. Nem 4% recebem acesso a esses recursos. Nem 4%. Então, quando diz assim, todo mundo está pegando, não, nem 4%, é 6, alguma coisa. E é outro dado que também o próprio governo apresentou e que o professor meu, Luiz Carlos Prestes Filho, já teve aqui, né, já falava disso há 20 anos, e agora, recentemente, o próprio MINC acabou revelando, é que as políticas culturais, Lei Rouanet, o fomento todo, na verdade, é da população que vai assistir, que vai ver, que usufrui, 2% da população. E
quando a maior parte dos equipamentos é centros urbanos, nos principais prédios que são centrais, na verdade é a classe média e alta, essa é a própria classe. Então a gente tem um problema hoje de como garantir que o que é investido na cultura e na arte vá lá no município chegue pequeno, na população, para que a população tenha acesso à cultura. Isso no local que precisa. Chega em vários momentos. Essa semana mesmo tivemos acesso a um relatório de um observatório de São Paulo, chamado Ibira 30, mostrando lá como a Lei Rouanet ficou concentrado lá em Pinheiros, regiões centrais de São Paulo, e nas periferias não. Tem até um mapa assim, que mostra assim, mais colorido, assim, a cor mais forte lá no centro, os bairros classe média, alta, assim, e nas periferias bem descolorido, assim, que é onde não chegaram os recursos. Isso não é de hoje, não. Isso já em 2012 tinha uma pesquisa do Manuel lá sobre análise de mérito e lei de incentivo, que também já revelava isso. Quando teve a Lei Aldir Blanc durante a pandemia, que devia salvar os trabalhadores da cultura, né? Aqui no começo, especialmente aqui no Paraná, a primeira fase foi bem mal distribuído, ficou 78% concentrado na capital Curitiba, e dentro de Curitiba ficou concentrado nos bairros centrais, periféricos não receberam. Aquela primeira quebrar essa concentração é fundamental, porque quando a gente fala de diversidade cultural, e nós somos apoiadores da diversidade cultural, apoiadores e que as expressões mais variadas tenham acesso às políticas públicas, e garantir também que chegue nas comunidades periféricas e pobres, existe essa necessidade de rever os mecanismos. Então o que a gente está falando aqui não é um discurso para dizer, não funciona. Não, para um pouco. Então, como pode melhorar? Funciona. Ela tanto funciona que ela pode melhorar. É isso, não? Ela chega investido, mas como isso está realmente indo para a população para se tornar política pública? Política de arte é uma coisa. Edital é outro, como eu falei. Né? Mas política pública atende a população. E eu acho que esses dados que surgiram e que estão dentro do relatório final no livro, agora, no último documento, ele veio realmente para a gente perceber que tem mais pessoas sérias e técnicas, inclusive técnicos que a gente tem o maior respeito, apontando para a mesma tendência e apontando que existem caminhos. E eu acho que o Ministério da Cultura precisa entender que nós e esses técnicos somos os melhores amigos deles. Porque tem pessoas que vão lá só para encher o saco, puxar o saco e pedir verba. A gente está aqui falando de como melhorar. E falando também de sair da conversa partidária, né? Que não é algo nem de direita, nem de esquerda, é algo do Brasil, é algo da cultura, que tem que ser tratado com esta seriedade. É para todos. É para todos, e é sempre, não é a gestão atual, não é a gestão anterior, é todas as gestões, tem que tratar isso com a maior seriedade, porque o entorno da cultura, quem vive de cultura e quem precisa ter cultura, é uma grande parte da população. Quem mais precisa é justamente quem tem menos dinheiro, menos cultura, menos saneamento. Exato. São eles que precisam de mais cultura. Exato. E aí esse é um projeto de governo, um projeto civilizatório. A gente precisa pensar isso enquanto direitos humanos. A cultura, Boaventura de Souza Santos, já abordava, há mais de 40 anos atrás, que ele é um mecanismo que faz parte dos direitos humanos. E é por aí que a gente pensa no observatório e que a gente defende. Isso que a Cultura Expressa defende também, gente. O acesso e a democratização da cultura é para todos. A gente está falando isso por muito tempo e vamos falar ainda mais vezes durante a entrevista, porque é uma vontade, né, Manuel? Acho que vontade tem que ser um mantra, né? Um mantra que chegue, que a gente inclua, que seja, né, cada vez mais pessoas incluídas nesse processo. É o termo chegar na ponta, né? Tem que chegar na ponta. Os desfavorecidos, os periféricos. Exato. Logo depois dessa revelação do relatório, o funcionalismo público do MINC deflagrou um movimento grevista, né? Com informações, vocês receberam informações, lógico, privilegiadas, não estamos falando de privilégio que é segredo, não, porque que eles tiveram vontade de ir atrás. Eu acho que essas pessoas tinham muito para falar. Né? E tem uma vontade, eu observo uma vontade imensa do funcionalismo dentro do Ministério de mudar as coisas, de estar, né, fazendo. Como isso está impactando o funcionamento do MINC e das políticas públicas? Esse movimento grevista, você falou dessas informações, não são exclusivas, assim, elas foram propagadas durante o movimento.
documentos que revelam que estão há 20 anos, desde uma grande greve de 100 dias há 20 anos atrás, o Ministério, não só o MINC, assim, mas tem outro ministério ligado assim, às questões de pessoal, também não cumpriram com termos de compromisso a respeito disso para poder ter uma carreira de cultura, não ser negociado uma carreira de cultura. Não existe uma carreira de cultura para... Inclusive, a carreira de cultura do MINC é uma das piores que existem, né? Não tem... 20 anos que eles não têm, tipo, isso é o mesmo com funcionários bem pagos, com direitos assegurados, né? A gente não pode ter um ministério, ajuda o funcionamento do ministério a funcionar de forma plena. Tá? Apesar desse tema, eu acompanhei um pouco, mas o Digão, na verdade, o Observatório ele é uma rede, né? São pesquisadores aqui e pelo Brasil. Entre eles tem conselheiros, tem até funcionários, né? Tem pessoas que são ex-gestores e tem juristas. Mas a parte de mídias sociais, o Rodrigo é o responsável. Isso, mídias sociais. Então ele estava fazendo. Ele é jornalista, né? Eu sou cientista político, né, pessoal? Eu sou pesquisador. Eu realmente leio e atesto, agora um pouco menos, por causa dessa questão que eu estou desde o ano passado afastado, mas tentando procurar colaborar. Também, né? Dentro do Observatório da Cultura do Brasil, que é essa rede de pesquisadores, Manuel está afastado por questões de saúde desde fevereiro do ano passado, é isso, né? Mas sempre está acompanhando, está vendo, eu ajudo do jeito que dá, porque aqui não sei, quem me conhece sabe que eu não uso óculos, eu estou usando óculos por uma questão séria, não é só por ponto de vista, mas a questão é que nessa situação toda eu tive contato e eu aprendi muito com isso, porque a gente não sabe o que é o cara que tem doutorado em antropologia, está no IFAM, e com salário de iniciante dentro do governo federal e que não tem para onde crescer, não tem perspectiva de aposentadoria com um salário integral, não tem programa para ele avançar, né, não tem salário dentro de uma posição de técnico, ele cai no chamado lodo, o funcionalismo geral, que tem uma categoria que ela é indefinida. Né? Então, nós entendemos o quanto tem que valorizar o funcionalismo, porque não tem Ministério da Cultura e Políticas Públicas sem o funcionário concursado. Isso impacta. Quando a gente teve, né, acho que foi no ano passado, a igreja que caiu o teto da igreja em Salvador. Não me recordo se foi no começo. Acho que foi no ano passado. Foi no ano passado. Final do ano passado. Eu lembro que é muito importante vocês terem... todo mundo saber desse problema do funcionário. É muito fácil meter o pau. Tem que saber que não tem funcionário, não tem concurso, não tem plano de carreira, não tem... Recurso? Não tem recurso. Não tem material. Não tem material, não tem... E eles estão pressionados, estão sob pressão. Né? Então, a gente entendeu que o Ministério da Cultura, o governo federal precisa compreender que essas críticas, elas estão nos grandes veículos, né? É uma coisa que saiu em toda a grande mídia e precisa se sensibilizar para estruturar as carreiras da cultura e garantir que o Ministério da Cultura ele seja pleno e para funcionar corretamente e tenha os seus funcionários valorizados. E dentro de tudo que traz no livro, desses documentos, dessas denúncias, nesses apontamentos, nessas análises, quais os benefícios de uma pesquisa como essa para a sociedade brasileira? Os dados que são trazidos, né, eles ficam acessíveis, né, até porque desde o primeiro relatório até agora esse é o livro que será lançado, né, nos próximos dias, né, provavelmente no domingo, né, eu tinha comentado sexta-feira, mas é o dia domingo. É domingo. Sim, aí é material que é distribuído gratuitamente, assim, não é cobrado. Então, toda a cadeia cultural, assim, gestores, produtores, artistas, fazedores de cultura, assim, dos mais diversos, vão ter acesso a essas informações, assim, vão ter um arcabouço, assim, para poder, né, dentro de suas localidades, suas comunidades, assim, poder saber como questionar, solicitar melhoras, a partir dos exemplos e também dos dados que são oferecidos. Lembrando que a gente há muito tempo vive sobre uma gestão de políticas e transparências. E que esse dossiê mostra que não são tão transparentes assim. Nem né? um pouco, e os auditores, inclusive, reclamam eles de que não conseguem acesso a algumas informações para poder fazer o trabalho deles. Mas, assim, pensando pelo aspecto da política pública,
a produção de políticas públicas, isso é uma disciplina da ciência política, ela aponta que você precisa de dados, indicadores e informações qualificados para tomada de decisão. Como que você toma decisões de políticas públicas sem os dados? Então, esse relatório, ele é o primeiro do Brasil nesse sentido, de apontar que a gente precisa fazer uma melhoria ampla, ainda que, por exemplo, para nossa surpresa, tem outros estudos e outros observatórios que são muito bons, e principalmente do IPEA, com técnicos que a gente realmente admira muito e que eles mostram os dados socioeconômicos, analisam dados do IBGE, eles extraem os dados oficiais que nós comentamos muitas vezes, porque tem dados que a gente não consegue obter, por mais que a gente tenha técnicos, porque você precisa acesso especial a algumas informações. Então, só que com os nossos dados, a gente compreende que é possível o governo também aprender com isso, avaliar o que fazer. Inclusive, a gente fez alguns apontamentos de melhorias dentro do trabalho. O mapeamento é uma delas, né? Mapeamentos, né? E para a gente poder apontar esses caminhos visando efeitos. Uma política pública, ela visa efeitos. E quando eu digo efeitos, pessoal, é tipo assim, a China não pensa 10 anos na frente, não pensa 100 anos na frente só. Acredite, eles têm alguns estudos com seus filósofos e técnicos de Estado para 1000 anos. A China olha para daqui a 1000 anos onde eles querem estar. Então, Finlândia, Noruega, Holanda, são todos países que estão, lógico que são países mais velhos, né? Que eles têm esses estudos de previsões, assim, é uma coisa muito louca e que realmente tem coisas de 200, 300 para daqui 500 anos. É um projeto, que é um projeto de governo que fica para o próximo, para a gestão para daqui 500 anos. E a gente pergunta para onde que o Brasil quer estar na cultura, com essa riqueza e diversidade, com o turismo, com os eventos, né? Qual é o soft power local? Eu não vou falar o nome do cara porque eu não o respeito, mas um deputado aí, liberaleco, né, o Com, falou numa audiência pública, criticando o Mink, né? Mas ele critica porque é de direita, né? Mas ele criticou, mas ele falou uma verdade. Ele disse assim: olhem para a Coreia. Olha a Coreia onde está no mundo agora, a publicidade deles, tal. E eu fico pensando no Brasil, eu não quero ser saudosista. Assim como nas minhas pesquisas em música paranense, eu procuro não ser ufanista. Não, é valorizar a nossa coisa, mas não precisa do ufanismo. Mas o ponto é o seguinte, ali ele aponta a seguinte questão, e eu fiquei pensando, puxa, a gente já esteve num local, antes da ditadura, que a gente era moderno. Exato. E que a gente representava no mundo algo que impactou profundamente na música mundial, por exemplo, na cultura. Então eu acho que a gente tem que ter um plano claro, e eu desafio o governo brasileiro a apresentar um projeto de futuro que não é só o Plano Nacional de Cultura, mas um projeto para a cultura brasileira que aponte para o futuro como um projeto de país. Eu acho que esse é o ponto. A gente precisa apontar claramente o que a gente quer enquanto nação. Vamos, a gente já está se encaminhando para o finalzinho, passa muito rápido, né? Qual foi a repercussão dentro do MINC, do CNPC? Eles publicaram, teve publicação deles, qual foi a resposta deles? Boas e ruins. Eu acho que em alguns momentos eles, por exemplo, tomaram decisões por apontar reuniões sobre pacto de gestão com outros gestores, questões de discussão sobre pontos de cultura. Acho importante, principalmente, como narrativa, muito mais do que efeito prático, mas é importante a posição de fala da questão da diversidade. Tudo isso é positivo, mas eu acho que, diante de aspectos práticos da gestão, teve umas contradições com relação a como eles responderam o passivo da Rouanet, a questão do CNPC, que acho que o Digão está melhor preparado para responder. Isso. Pouco tempo depois de publicar a reportagem da Folha de São Paulo sobre os 15 anos do MINC, que teve lá, que divulgou lá pela primeira vez, em primeira mão, o relatório do Observatório da Cultura do Brasil. Tempos depois, essa questão do passivo de 26 mil projetos foi questionado pela reportagem, e tempo depois o que aconteceu? A gente abre a Folha de São Paulo, está lá na página de opinião um artigo lá do MINC, assinado pela ministra Margarete Menezes, dizendo que chegou ao fim o passivo da Rouanet, mas não traz dados, não traz informações específicas, né? E tem muita questão, tem um discurso até otimista, propagandístico do MINC, assim, tá. Mas enfim, e depois como a Folha de São Paulo, a gente tinha contato com
moça, mas como assim? Tu sabe que não é? Aí ele falou, não, vocês querem responder? Sim. Claro, queremos. Aí, alguns dias depois, saiu um outro artigo do Observatório, assinado pelo Manuel e por mim, em que trazemos lá os dados, assim, informando que não tem como já esse passivo ter sido... Eu tive que me debruçar muitas tabelas, é um trabalho bem chato, e a gente calculou que com a quantidade que aumentou muito de projetos, o que é bom, ótimo, né? Só que com a capacidade de prestação de contas, a tendência é de aumento, não de abaixar com o volume de pessoal que eles têm. Então, mas tem uma informação que eu entendo positiva. Eles realmente montaram a força-tarefa, e do outro lado eu acho que eles estão combatendo no sentido de que, por prestação ano, eles estão melhor do que outras gestões. Só que precisa ser mais. Mas isso é cobrança, né? Isso é importante. Olha só, a importância, acho que o maior impacto na política é a fiscalização. Vocês possibilitaram que esse ministério, que esta gestão olhasse para esses dados e trabalhasse. Sim, foram coisas que começaram a trabalhar, né? Assim, a gente não é começaram a trabalhar, porque já trabalhavam, gente, pelo amor de Deus. Não, mas tem uma piada de uns amigos que chegaram pra gente e disseram assim, olha, toda a gestão fica um pouco na zona de conforto, né? Depois do que a gente expôs, o pessoal tem que trabalhar mesmo, tá todo mundo para trabalhar. A gente está falando de um órgão que está 20 anos sem concurso, sem aumento, né, está deteriorado. Eles não teriam como fazer essa pesquisa. Eles não teriam como, teriam? Bem, eu prefiro deixar o Rodrigo terminar o que ele estava fazendo, e daí eu entro nisso. Estou falando da parte dos funcionários mesmo. Eu estava falando aqui da questão do passivo, né? O artigo foi publicado, depois foi respondido com dados técnicos, falando da dificuldade. E uma coisa curiosa que tempos depois teve uma audiência pública, agora lembrei da palavra, na Câmara dos Deputados, em que o MINC, na figura da ministra Margareth Menezes, foi chamada para esclarecimentos, né? E lá ela falou, assim, que ela disse assim, tipo, olha, estamos resolvendo a questão do passivo. Tipo, ela se contradisse, né? Na verdade, foi até pior, foi falado que estão buscando as soluções. Então, quando estão buscando as soluções, quer dizer que a situação ainda é complicada, mas eu acho que a partir do momento que aí existe o reconhecimento de que o problema tem, existe, né? E veja, é um reconhecimento honesto. Herdamos um problema, mas é lógico que agora também estão aprovando muito, vão ter também um problema que é deles. Mas tem também a questão do CNPC que eu acho importante o Digão falar. O CNPC, o Conselho Nacional de Política Cultural, devia ser a instância máxima de deliberação de políticas culturais do Brasil, tá? Mas ele está passando por, não só hoje, assim, coisa de mais de 10 anos, por um sucateamento. Os conselhos perderam o seu poder de deliberar, eles virou apenas consultivo, é só consultivo, né? Depois não mandam nada, assim, sabe? Sendo que lá tem representantes da sociedade civil em seus segmentos que foram eleitos para poder representar a sociedade civil, mas o que acontece lá? A gente sabe de bastidores, assim, que vou dizer, são determinados, assim, são pessoas em cargos agentes em cargos comissionados que acabam agindo assim para complicar a coisa, para travar a coisa, para constranger pessoas. Assim, tipo, tem uma informação que vai ser levada para a reunião, não faço na reunião, não. Então, tem esse cara, tem uma... eu passei por isso lá, eu não vou abordar isso em detalhes, mas eu passei pelo CNPC, e se você tenta fiscalizar, agentes tipo procuram nos bastidores, dizendo não toque nesse assunto. E recentemente outros conselheiros se posicionaram assim, comentaram inclusive em público, alguns chegaram a fazer vídeos e tudo, e a gente percebeu que o que está acontecendo lá é que eles não estão deixando a turma se movimentar. E hoje saiu um artigo do Digão no Passa a Palavra, revelando documentos em que agentes públicos pressionam. E veja, pessoal, isso não é para denunciar o governo, já não é contra o governo do PT, é um cargo comissionado. Se ele fez, ele responde. Não é o funcionalismo. Não é o funcionalismo público, é os comissionados. E nem é o governo, é um agente. Então a gente percebeu que, a partir disso, dessas revelações, a gente realmente precisa pedir para a sociedade continuar essa fiscalização e a pressão,
porque o órgão tem que funcionar. Elise, e o CNPC ele perdeu sua função, porque ele devia fiscalizar o Ministério da Cultura. Não, mas ele está sendo colocado assim para defender o governo, o Ministério da Cultura. Enfim, não tem mais aquela fiscalização do Ministério e também das suas políticas culturais. Isso prejudica bastante. Assim, e não é só no CNPC, não. Vários outros conselhos, que a gente sabe, seja em estaduais, municipais, também passa por situações semelhantes em maior ou menor grau. Gente, estamos chegando aqui ao fim. Falamos sobre o lançamento do livro 40 anos do MINC, uma análise da gestão diante das condenações do órgão em auditorias do TCU e CGU, elaborado pelo Observatório de Cultura do Brasil. Todas essas informações vocês acessam no Instagram do Observatório, Observatório de Cultura. Observatório da Cultura BR. E em breve... Não, esse é o Instagram. No Instagram é mais fácil, eles entram lá, daí tá no site. E o lançamento do livro... Nesse domingo. Que ocorre nesse domingo. Muito obrigada, parabéns pelo trabalho. Eu queria agradecer o espaço na rádio, pedir para as pessoas procurarem na web. A gente fez questão, falando com o grupo, de transformar isso num documento público e livre, em vez de ser um livro cobrado, ele é gratuito, para que todo mundo possa ler e que a gente aponte melhorias, promova o diálogo pelo Brasil, fazendo com que o Ministério da Cultura chegue na sua plenitude aos efeitos do que ele é institucionalmente lá no documento fundador, né? Para a gente garantir política pública no Brasil, porque o brasileiro merece, os artistas, a classe trabalhadora são importantes, né? Às vezes a gente faz uma crítica, as pessoas dizem que a gente não valoriza, não, a gente valoriza, e para valorizar, tem que valorizar o Ministério na estrutura, pessoal. Governo, presidente Lula, ministra Margarete, por favor, ouçam o que a gente está falando. Dá para melhorar. Eu preciso terminar aqui. Dá para melhorar. Tem bastante coisa para falar. Obrigado mas a vocês. Obrigado 20 horas e 27 minutos. Eu sou a Liz Su e esse foi o Cultura Expressa. Fiquem agora com os nossos intervalos comerciais. Obrigado.